Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno Cavalcante e hoje eu vou te dar uma nova interpretação para o ditado popular. Um dia da caça, o outro do caçador. Nos próximos 5 minutos eu vou te mostrar que depois de passar anos e anos da sua vida pagando tarifas abusivas para os bancos, chegou a hora de dar o troco. Chegou a hora de receber em dobro e com correção monetária tarifas indevidas que os bancos cobraram de você ilegalmente. Se você, assim como eu, pagou ou está pagando um financiamento automotivo, preste atenção nessa curta reportagem, que você vai descobrir algo chocante. Bom, você tem o hábito de conferir tudo que é cobrado do seu boleto bancário, Sandra? Não, nenhum hábito. Eu também não. Acho que pouca gente tem esse hábito, mas é bom ficar atento, porque você pode estar, ou nós podemos estar pagando mais do que a gente deve. Algumas taxas bancárias proibidas pelo governo continuam a ser cobradas dos clientes. E os nossos repórteres flagraram a irregularidade no Recife. Vocês cobram a taxa de abertura de crédito? Pera. Varia de quanto a quanto? De 600 a 854. A conversa, gravada com câmera escondida, comprova uma prática ilegal. A cobrança da TAC, taxa de abertura de crédito, por algumas concessionárias para fazer o financiamento de um veículo. Segundo a loja, o vendedor confirma que a cobrança continua, só que com outro nome. A taxa de abertura de crédito na verdade eles não pode mais cobrar e mudar a nomenclatura, né? Taxa de cadastro, mas acaba cobrando do mesmo jeito. Cada banco tem uma. Eles não reclamam, não? Reclamam. Se ele não pagar, ele não tem como aprovar. A TAC foi proibida pelo Banco Central porque o governo entendeu que os custos da operação financeira com a abertura do crédito devem ser assumidos pela instituição que está fazendo o financiamento e não podem ser repassados ao cliente. Mas isso não está sendo respeitado. Essa taxa ela não é legal? As tentativas de enganar o consumidor não param por aí. Outro desconto ilegal é a taxa do boleto bancário, extinta pelo Conselho Monetário Nacional em março deste ano. Muita gente nem percebe que paga por cada folha do carnê de financiamento do veículo. E fica em torno de quanto a taxa do boleto? Depende do banco. O banco é 4,50, o banco é 3,90. E tem vendedor que ainda tenta negociar um valor que sequer deveria ser cobrado. Apesar do Código de Defesa do Consumidor considerar essa cobrança desproporcional, exagerada, abusiva, é muito comum ver os carnês com essas taxas incluídas. Neste, por exemplo, do financiamento de um carro em 24 meses, é cobrado por cada boleto o valor de R$ 4,99. Significa dizer que pela simples emissão de 24 folhas, o consumidor pagou quase R$ 120. Manuela notou a cobrança irregular e não teve dúvidas. Entrou na justiça contra o banco e ganhou. Quando eu percebi a cobrança, eu esperei até o final do pagamento, dei entrada numa ação. Posteriormente, houve uma audiência, eu compareci e os bancos réus também compareceram. E logo em seguida saiu a sentença com a condenação da restituição em dobro desse valor. Digna Maria levou um susto na hora de quitar a primeira parcela do carro. Uma taxa de R$ 2,57 por folha, na prestação de R$ 616. No fim das contas, quanto ela vai precisar desembolsar a mais? Vou pagar R$ 216. É um valor muito alto que futuramente poderá até ser o valor de uma parcela de outro financiamento que eu fizer. Para receber de volta os valores da taxa de abertura de crédito ou da taxa do boleto bancário, o consumidor precisa entrar na justiça. É fundamental apresentar as cópias das parcelas pagas para comprovar o desconto abusivo. Cada consumidor pode, não só dessa instituição, mas de qualquer uma outra, individualmente buscar nos juizados ou numa vara comum a restituição do valor do que eventualmente pagou. E essa restituição ela vem em dobro. A senhora vai querer esse dinheiro de volta, né? Vou buscar, com certeza. Bom, e só para lembrar que para comprovar na justiça que a taxa de abertura de crédito foi paga, o consumidor precisa apresentar a cópia do contrato. Essa cópia deve ser pedida ao banco que fez o financiamento. Você conseguiu entender? Dentro do financiamento do seu automóvel,
seja ele um carro, caminhão, moto, barco, os bancos estão embutindo uma série de tarifas ilegais. E sabe o que é pior? Eles estão cobrando juros em cima disso. Esse é um absurdo que já foi proibido pelo STJ. O Procon já denunciou e mesmo assim eles teimam em empurrar essas taxas indecentes para cima de nós. Como metade dos carros novos vendidos são financiados, estima-se que os bancos devem restituir aproximadamente 1,5 bilhão de reais para consumidores lesados como eu e como você. E você tem direito a uma grande fatia desse montante. Em alguns casos, essas tarifas significam um acréscimo de mais de 7 mil reais ao valor total do seu automóvel. Você já ouviu aquela história que de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é, nós estamos literalmente engordando uma galinha gigante, ano após ano. E o pior, sem saber disso. Logo que eu descobri que eu estava mais uma vez sendo enganado pelos bancos de forma tão descarada, eu não pensei duas vezes. Eu procurei um advogado para saber como é que eu poderia ter o meu dinheiro de volta. Afinal, de forma desonesta, de forma indevida, o banco se apoderou do meu dinheiro. E antes que você ache que eu estou falando alguma bobagem, quem afirma que as cobranças são indevidas é a nossa ministra do Supremo, a Carmen Lúcia. Seguindo a presidente do Supremo, olha só, assim sendo, quando o banco cobra tarifa de cadastro, serviços de terceiros, registro de contrato, inserção de gravame, estamos diante de taxas que cabem ao próprio banco, tendo em vista que são atos essenciais ao financiamento concedido, não podendo tal gasto ser repassado ao consumidor. Então, se a presidente do Supremo afirma isso de forma categórica, quem sou eu, quem somos nós para duvidar? Voltando, depois de conversar com o advogado, eu recebi uma ótima notícia. Eu poderia pedir na justiça a restituição desses valores que eu paguei indevidamente e eu poderia receber esse valor em dobro, com correção monetária. E ainda por cima eu poderia pedir danos morais. Ou seja, o banco teria que me devolver tudo e mais um pouco. Na hora, fiz algumas contas ali na minha cabeça e fiquei feliz ao descobrir que eu estava prestes a ganhar um bom dinheiro e de forma inesperada. A má notícia é que eu teria que pagar 25 a 30% do valor da ação para o advogado fazer tudo isso por mim. Olha, eu não fiquei feliz com isso não. Por quê? Já não bastava eu ter pago as tarifas indevidas e eu ainda ter que dar uma parte grande do meu dinheiro para um advogado. Confesso que eu achei isso injusto. Eu sei, esse é o trabalho do advogado, ele não tem nenhuma culpa disso. É apenas o trabalho dele, mas eu realmente não queria gastar esse dinheiro alto em tempos de crise. Então, eu passei a dedicar minhas horas vagas, comecei a estudar a fundo esse assunto, fiz pesquisa, falei com mais advogados e eu vi que milhares de brasileiros estavam ganhando essas ações. Isso me animou. Olha só essas reportagens. Procon alerta, cobrança de TAC por bancos e financeiras é prática abusiva. Justiça proíbe cobrança de taxa de financiamento de veículos. STJ manda devolver dinheiro de taxas abusivas na compra de veículos. BV Financeira terá que devolver valores cobrados por tarifa bancária. E aí eu tive um grande estalo. Eu descobri que era possível entrar com essa ação sem precisar de um advogado. E com isso, eu ia economizar aí entre 3 mil a 5 mil reais, o que não é nada mal, né? Mas ainda está faltando alguma coisa. Eu tinha descoberto essa informação. Eu sabia que eu não precisava de um advogado, mas eu não sabia como dar os próximos passos. Enquanto eu sofria em busca de uma solução, eu comecei um trabalho incansável de compartilhamento dessa informação. Eu compartilhei isso no grupo do Facebook, nos grupos de WhatsApp, nos almoços da família, até que um dia estava lá em casa, o telefone tocou e era um primo meu, ele é advogado. Ele falou que tinha lido meu post e que ele gostaria de me ajudar. E aí, a gente bateu aquele papo rápido, ele me explicou que realmente muita gente estava procurando o escritório que ele trabalha para entrar com essa ação. E sabe o melhor de tudo? O pessoal estava ganhando a causa. Como eu sou curioso, bombardeei ele de perguntas e ele não deixou nenhuma delas sem respostas. E ele fez uma observação muito legal
e eu quero que você preste muita atenção nisso. O banco repassa para a gente os custos de um monte de serviços, certo? Mas ele não mostra uma nota fiscal sequer que comprove a contratação desses serviços. Isso só pode ser piada, né? Como é que o banco pode querer responsabilizar a gente por algo sem sequer comprovar a prova de gastos? Deu para entender? O banco repassa para a gente os custos de um monte de baboseiras, mas não tem sequer uma prova real que pagou pelo que nos cobra. Esse tipo de brecha, segundo meu primo, faz com que essa ação seja o que os advogados chamem de causa-ganha. Ou seja, é entrar e só esperar o juiz definir o valor que a gente vai ganhar. E aí, no fim da conversa, ele me falou o seguinte: olha, se você quiser, eu junto a documentação e dou a entrada na ação para você. Na mesma hora eu questionei e falei: não me leva a mal, mas eu estou justamente tentando escapar dos 30% que os advogados cobram. Eu queria que você me ensinasse a fazer isso sozinho. Bom, logo de cara ele não gostou muito da ideia. Por quê? Eu estava tentando tirar ele de uma causa que poderia gerar um honorário bem legal, né? Mas eu acho que os fatos de sermos primos próximos despertou a bondade dele. Aí o que ele falou foi música para os meus ouvidos. Ele falou o seguinte: lá no escritório nós temos uma petição padrão que a gente chama de petição campeã. Porque toda vez que a gente usa essa petição, a gente ganha. E a gente também tem alguns ingredientes secretos que nos ajudam a fazer uma ação perfeita e sem qualquer tipo de furo. Se você seguir esse passo, qualquer pessoa pode entrar com a ação sem precisar de um advogado. E aí, meus olhos brilharam, né? Era exatamente a última etapa para eu conseguir entrar com esse processo, sem pagar advogado e receber o meu dinheiro de volta. E aí eu fiz aquela pergunta que é inevitável: por quanto você me vende isso? Ele deu aquela coçadinha na cabeça, olhou para um lado, olhou para o outro e falou: bom, minha filha tem um passeio para fazer na escola no final do mês e vai custar R$200. Você paga esse passeio e estamos quites, tá bom? Bom, óbvio que eu aceitei. Aí ele me falou para eu esperar um pouco, foi lá dentro, pegou uma folha, uma caneta, voltou, sentou do meu lado, começou a escrever um monte de coisa, deu algumas risadinhas e ele fez uma pequena lista. Escreveu de forma simples um pequeno passo a passo e me entregou e olhou nos meus olhos e disse: você tem duas coisas para fazer agora: correr atrás da justiça e me pagar os R$200 do passeio da Lili. Peguei a folha, analisei e eu não estava conseguindo levar aquilo a sério. Tava tudo simples demais. E eu perguntei: é só isso mesmo? E ele me respondeu: é exatamente isso que você precisa fazer para entrar com a ação. E tem mais. Como você mesmo me falou, um advogado ia te cobrar de 25% a 30% do valor que você vai receber. Nota que ele falou: você vai receber, porque ele acha que isso é uma causa-ganha, para seguir esses exatos 4 passos que eu coloquei aí na folha. Olha, eu confesso que eu não acreditei muito naquilo não, viu? O advogado que eu havia consultado deu a entender que seria um processo difícil de montar, que ia precisar de um monte de documentos. Então, eu desconfiado, falei para ele: olha, tá estranho, não pode ser só isso não. E ele deu uma gargalhada e respondeu: mas é exatamente isso. Aí eu resolvi fazer um novo acordo, sou chorão, e falei: eu vou te dar R$100 agora e os outros R$100 assim que eu entrar com a ação. Pode ser? Obviamente, meu primo aceitou. Então eu peguei a folha que ele me deu, fui para casa. Por volta das 8 da noite, ele me ligou, pediu o meu e-mail e mandou a tal famosa petição vencedora para eu preencher. Logo na segunda-feira, comecei a correr atrás da documentação que ele me passou na folha e depois de 4 dias eu estava com todos os documentos nas minhas mãos. Fui até o local indicado para dar entrada na ação, levou algum tempo para eu ser atendido até que chegou a minha vez. Falei para a moça: olha, eu quero dar entrada na ação, é isso, isso e aquilo. Ela me olhou, pegou o papel, começou a escrever e falou: olha, senhor, para dar entrada nessa ação, o senhor vai precisar de uma série de documentos. O senhor vai precisar correr atrás disso tudo e só depois voltar aqui. Bom, ficou claro para mim que ela estava mais uma vez tentando dificultar as coisas, né? Falei: tudo bem. Peguei o papel que ela me deu e olhei. Logo eu dei uma gargalhada sem querer e ela me olhou com cara de espanto. Porque eu falei: moça, eu tenho tudo isso aqui. Ela fez aquela cara que não gostou, pegou meus documentos, começou a conferir e realmente estava tudo em ordem. No final das contas, eu consegui dar entrada na minha ação sem precisar pagar um advogado. Logo que eu saí de lá,
liguei pro meu primo e contei tudo para ele. Eu estava muito feliz. E ele me deu os parabéns e falou, só falta uma coisa agora. E eu respondi, ué, o que tá faltando? Eu já dei entrada, deu tudo certo. E ele me respondeu rindo, faltam meus 100 reais. Obviamente, eu paguei ele com uma alegria imensa no meu rosto, né? Bom, talvez eu tenha exagerado nos detalhes dessa história, mas o mais importante de tudo isso foi que o passo a passo que o meu primo me passou funcionou. E essa história tem um final feliz. Depois de alguns meses, eu ganhei essa causa. Eu recebi de volta o dobro de cada centavo que eu paguei indevidamente com juros e correção monetária, além de danos morais. Essa brincadeira aí me rendeu mais de 10 mil reais. Nem preciso falar o tamanho da minha felicidade ao ver a cara dos advogados do banco quando o juiz proferiu a sentença. E aí, eu espalhei isso na internet em um post no Facebook e logo eu me vi bombardeado de pessoas que, como eu, também queriam o seu dinheiro de volta. E logo comecei a ajudar meus vizinhos, meus amigos e até mesmo desconhecidos e todo mundo acabou tendo êxito nessa ação. E nesse momento eu tenho absoluta certeza de que você também está se sentindo enganado e injustiçado por pagar tarifas cobradas ilegalmente. E você quer seu dinheiro de volta, tá certo? E foi exatamente por isso que eu escrevi o guia Restituição Financiamento Automotivo. Por que eu fiz isso? Porque para mim é humanamente impossível ajudar a todos que me procuram. Por dia, sem brincadeira, eu estou recebendo mais de 150 e-mails de pessoas do Brasil inteiro pedindo orientação para conseguir ganhar essa causa sem advogado. E eu sou uma pessoa que nem você. Eu tenho família para cuidar, eu tenho filho para cuidar e não tenho tempo. Por isso, a forma que eu encontrei para ajudar a gente como a gente a vencer o banco foi através de um passo a passo completo. No meu guia, eu explico o exato passo a passo que eu segui para conseguir obter esse êxito histórico e para colocar o banco de joelhos. Uma verdadeira briga de Davi contra Golias que pode se repetir, mas dessa vez com você como protagonista. Com o meu Guia Restituição Financiamento Automotivo, você vai aprender tudo que envolve esse processo. Você terá acesso a todos os passos que seguir para vencer e você vai poder copiar, colar e fazer exatamente igual. Você vai poder usar a mesma petição que arrancou elogios do juiz. O juiz falou que estava muito bem amarrado, não é à toa que eu ganhei a ação. Você vai calcular o valor que o banco te deve com uma planilha exclusiva. Basta digitar alguns poucos números e automaticamente você vai receber o resultado. E muito, muito mais. É realmente a solução completa para quem, como eu, deseja acertar as contas com o banco. E além do guia, eu preparei vários super bônus para você. É sim, você vai ganhar de graça ao comprar o Guia Restituição Financiamento Automotivo. O meu checklist, que é um passo a passo bem simples e bem objetivo, com todos os passos que você deve seguir para conseguir a sua restituição. Passo 1, faça isso. Passo 2, faça aquilo. 3, 4, 5. Assim você não se perde e faz tudo do começo ao fim. O bônus número 2 é justamente a petição. Você vai usar a mesma petição que eu usei para vencer essa ação e aí você vai preenchê-la com os seus dados, vai dar entrada no processo de forma fácil e rápida. Eu vou te dar a minha planilha exclusiva, que foi desenvolvida por um especialista que vai apontar o valor que você deve receber com juros, correção e indenização automaticamente. Bônus número 4, o passo a passo. Você vai entender onde você deve ir, o que você deve levar, o que você deve fazer, como deve fazer para entrar com o processo sem precisar de advogado. Tudo de forma simples, prática. Se eu conseguir, você também vai conseguir. E com isso, vai economizar milhares de reais. Eu vou te dar também o bônus número 5, que são vídeos, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu gravei para você vídeos especiais que eu te mostro como preencher a planilha, então você vai ver em tempo real e vai fazer junto comigo. E também um vídeo mostrando como preencher a petição. Assim, você não vai ter dúvida nenhuma. E para ficar ainda melhor, o bônus número 6, eu separei processos similares que ganharam a restituição. Diariamente, centenas de brasileiros estão ganhando essa causa sem precisar de advogado. A gente fez uma reunião de casos similares para inspirar a sua batalha. Além de algumas armas secretas que a gente só vai revelar para os nossos clientes. Agora, você deve estar se perguntando, né?
quanto é que vai custar todo esse material. Para ser bem sincero, eu poderia cobrar facilmente R$500 sem nem pensar duas vezes. Mas é sério, o meu objetivo é ajudar o maior número possível de pessoas a receber todo o dinheiro que foi pago indevidamente e que os bancos tiraram de você de forma ilegal. Tá na hora dos bancos entenderem que o Brasil mudou e que eles não podem mais cobrar o que querem sem represálias. Vamos acabar juntos com esse flagrante desrespeito ao consumidor. Tanto eu como você fomos enganados. E milhões de brasileiros ainda continuam pagando essa conta sem ao menos saber disso. Por isso eu quero te ajudar. Você não vai pagar os R$500 e nem mesmo os R$200 que eu paguei para o meu primo. Hoje você vai ter acesso a todo esse material por um valor ridiculamente baixo. Você vai até o final dessa página e você vai se surpreender com o valor que eu preparei para você. É sim, logo abaixo desse vídeo você vai encontrar um botão, basta clicar. E mais uma vez, você vai se surpreender com o valor promocional que eu preparei para você. Eu quero que você entenda, tá? Isso aqui não é um gasto. Isso aqui é um investimento e você vai multiplicar por 100 ou até por 200 o valor investido facilmente. Mas atenção, esse valor vale somente até o contador abaixo zerar. Depois disso haverá ou um reajuste no preço ou o fechamento das vendas, porque eu não consigo dar suporte a um número muito grande de alunos, tá? E depois de comprar, você pode ter algumas dúvidas, você vai entrar em contato, entenda isso, você pode contar comigo após a compra. E eu quero te falar outra coisa muito legal, a entrega do guia é imediata através do seu e-mail, esse aqui é um guia virtual, você vai receber tudo que você precisa, preenche a petição, você imprime e você vai ter tudo pronto para você 10 minutos após a compra, tá? Você vai receber um link e vai baixar tudo no seu computador, tanto o guia quanto os bônus. Então, não perca tempo. Clique no botão abaixo e garanta agora o seu guia restituição financiamento automotivo pelo valor promocional. Se você ainda está em dúvida, eu vou fazer ainda melhor para você. Olha só, eu vou te dar uma garantia. Sim, garantia de 100% de satisfação. Sim, até 7 dias. Você achar que o conteúdo não foi útil para você, basta enviar um e-mail para suporte@monetize.com.br que a gente devolve 100% do seu dinheiro sem qualquer questionamento. Simples assim. Lembrando que a compra acontece em um ambiente 100% seguro. A sua compra é realizada dentro de um site chamado Monetize. É um dos maiores sites de venda de livros virtuais do Brasil. A Monetize é um site no estilo PagSeguro, sabe? Isso garante a você toda a segurança. A Monetize tem 99% de aprovação no Reclame Aqui e no Procon. Então, isso é fantástico. Você está mais do que seguro, tá? Você não corre risco algum. Então, aproveita enquanto é tempo. Clica no botão abaixo e garanta o seu guia Restituição financiamento automotivo e todos os bônus que eu citei no vídeo pelo valor promocional agora. Não perca a chance de colocar o banco de joelhos e receber de volta uma bolada que foi tirada de você de forma totalmente injusta. Vamos juntos fazer um país melhor? Então, clica no botão que você está vendo aí embaixo agora, porque nós estamos te esperando lá dentro.